Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 4 de maio. Sou William McMasters. Olá, da Gravações A Voz de Deus do Zimbábue. Sou Steven Tutani. Bom dia, irmão Will. Como está hoje? Bom dia, meu amigo. Estou muito bem pela graça de Deus. Ainda estou borbulhando após a mensagem de domingo. Ele nos contou como está provando a sua palavra repetidas vezes e que nós somos essa palavra. Somos parte dele antes da fundação do mundo. Senhor, deixa isso ir mais fundo. Creio de todo o coração que isso está acontecendo. Nunca tivemos tanta certeza disso como hoje. Amém. Ele está constantemente nos assegurando e provando, por meio de sua palavra infalível, quem nós somos. Não estamos olhando para nós mesmos. Isso é o mais importante. Como o irmão Brana disse naquela mensagem. Ele disse, isso foi o nosso companheiro, Jesus Cristo, que foi morto, e o seu sangue está sobre nós, clamando, Santo, Santo, Santo ao Senhor. Meu Deus, quando ouvi essa citação, ela me fez chorar. Ao pensar em seu precioso sangue me cobrindo e clamando Santo, Santo, Santo ao Senhor em meu favor. Que palavras podemos dizer, a não ser levantar as mãos para Ele e lhe agradecer por sua incrível graça demonstrada para conosco? Irmão Steven, que maior privilégio podemos ter do que o de ouvir essas coisas diretamente da voz de Deus? Não há nada maior, meu amigo. Para nós é o único caminho. Como o irmão disse semana passada, o que importa é quem está falando essas coisas e nós podemos ouvi-las do Filho do Homem manifestado. Vem com o sentimento, a entonação, a unção, tudo vem como foi originalmente dado. Não tem como superar isso. Amém. Não tem. Isso me faz lembrar do que ele disse domingo passado. Ele disse, mas por meio de seus profetas, ele revelou toda a inteireza de si mesmo e de seu plano. Portanto, a Bíblia não pode uma palavra ser acrescentada a ela ou uma palavra tirada dela. Uau, que citação! Louvado seja o Senhor. Portanto, quando aperto o play para ouvir esse profeta, toda a inteireza de Deus e de seu plano é revelada a mim. Nada a acrescentar, nada a tirar. Isso é bom o bastante para mim. Amém para mim também, meu amigo. Estou tão feliz por ver o que vejo, por saber o que sei. Bom, até que ele venha nos buscar, como diz o hino, conserva-me fiel, Senhor Jesus, conserva-me fiel. E essa é a minha oração. Amém. E a minha também, e ele tem conservado. E nós lhe agradecemos por isso. Começamos hoje com a guerra na Ucrânia, que já dura quase 800 dias, mais de 2 anos. A Ucrânia está prestes a perder importantes pontos estratégicos que podem tornar a guerra ainda mais prejudicial ao país. Eles estão com pouca munição e continuam enfrentando bombardeios constantes dos militares russos. As tropas na frente de batalha estão lá praticamente o tempo todo, sem nenhuma pausa ou revezamento. Bem podemos imaginar a situação deles. Acabamos de receber um relato do irmão Matti, da Finlândia, compartilhando mais detalhes sobre a situação na Ucrânia. Ele diz o seguinte, o parlamento ucraniano criou uma lei para recrutar mais homens para o exército. A lei obrigará todos os homens de 18 a 60 anos e também as mulheres com profissões médicas a se registrarem para o serviço militar. Essa nova lei afetará muitos dos irmãos que ainda estão na Ucrânia. Os homens com idade entre 18 e 60 anos devem atualizar seus dados pessoais junto às autoridades militares e portar sempre os documentos de registro do escritório de recrutamento. Fala-se até mesmo na implementação de um procedimento de rastreamento para localizar homens em idade militar que tenham deixado o país e ainda sejam cidadãos ucranianos. Isso não significa que todos os homens registrados seriam automaticamente enviados para a frente de batalha, mas existe a possibilidade de que qualquer pessoa seja solicitada a servir no exército. No momento ainda não está claro como isso afetará os irmãos que vivem no exterior.
Obviamente, o mesmo perigo existe para os irmãos que vivem na Rússia. Eles também podem ser convocados e enviados para a guerra. Por favor, orem por todos os crentes, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Deus os abençoe. Irmão Mati. Em meio a tudo isso, a mensagem continua a ser uma fortaleza para esses preciosos crentes e continua a alcançar muitas almas por meio de outdoors e folhetos da mensagem que estão em constante circulação em várias partes da Ucrânia. Além disso, acabamos de adicionar o idioma ucraniano à página themessage.com no início deste ano, como um recurso para os ucranianos que veem os outdoors ou recebem um cartão de testemunho. Desde então, cerca de 5.500 pessoas visitaram o site themessage.com nos últimos 3 meses. As pessoas estão com certeza interessadas durante esses momentos desesperadores de suas vidas. Nunca se sabe. Tudo isso pode ser para apenas mais uma alma da Ucrânia. Na última semana de março, o irmão Gerald Buitenkamp e seu filho, o irmão Timothy, partiram da Holanda com destino à Itália para uma viagem de entrega de materiais. Um total de 7.500 livros em italiano, além de 20 tablets Agapo e 30 tablets Hero estavam a bordo. Os irmãos visitaram crentes ao longo do caminho enquanto viajavam pela Bélgica, Alemanha e Áustria. Eles continuaram a viagem até a Itália, onde o irmão Guido Sganzerla, nosso tradutor-chefe de italiano, juntou-se à equipe para conduzi-los ao encontro dos crentes e traduzir. A viagem acabou sendo oportuna e uma grande bênção para os crentes da Itália e para a equipe da Gravações A Voz de Deus, pois tiveram a oportunidade de servir aos filhos de Deus. Aqui está um relato que recebemos do irmão Guido. Deus os abençoe, irmãos e irmãs. Sou o irmão Guido, que trabalha para a Voz de Deus aqui na Itália. E recentemente fizemos uma bela viagem que começou perto de Verona, minha cidade, que fica ao pé dos Alpes. Viajamos até o sul da Itália e novamente para o norte. Foi mesmo uma longa viagem de uns 3.200 quilômetros. Mas foi uma experiência tão agradável que tive de conhecer todos os irmãos ao longo da viagem. Às vezes um irmão ou uma irmã, às vezes uma pequena família, às vezes um pequeno grupo, mas todos os que encontramos abriram suas casas com uma recepção calorosa, felizes em nos receber, felizes em preparar a comida especial, a comida típica que eles têm, felizes em receber novos livros e tablets. Foi algo especial para mim, pois esses irmãos aqui estão dispostos a compartilhar com você tudo o que tem. Viajamos muitos quilômetros, mas foi uma experiência muito agradável, pois chegamos à região da Calábria. O apóstolo Paulo, em sua viagem, desembarcou em Reggio e depois subiu para Pozzuoli. E estávamos muito perto de Pozzuoli, perto de Nápoles, onde visitamos alguns familiares. E passamos pelo Vesúvio e Napa, em direção a Roma, onde encontramos outro grupo de crentes. E cada um dos irmãos e irmãs ficou muito feliz em nos receber, independente de suas opiniões. Eles ficaram muito felizes ao receber os livros e os tablets. Louvado seja o Senhor por essa experiência maravilhosa. E foi algo que ficará em meu coração por muito tempo. Deus os abençoe até nos encontrarmos novamente. Amém. O irmão Guido, cujo filho, irmão Lino, também trabalha na Gravações A Voz de Deus como tradutor de italiano, expressou que foi muito importante para ele visitar as linhas de frente e ver em primeira mão o que está sendo realizado com suas traduções e o que isso significa para os crentes que só falam italiano em todo o país. Eles foram reenergizados para continuarem com essa grande responsabilidade de prover a mensagem ao seu povo.
Também gostaríamos de mencionar que a nossa equipe de tradução para o italiano está entre as equipes mais rápidas que temos no mundo, completando a impressionante marca de 582 sermões traduzidos de alta qualidade na curta história de seu trabalho de tradução. Que Deus abençoe essa equipe enquanto continua a servir a sua noiva. Para concluir, aqui está o nosso irmão Gerald com uma saudação final e um resumo do tempo especial que eles tiveram com pessoas na Itália que sentem e creem exatamente da mesma forma que vocês sobre essa preciosa mensagem do tempo do fim nas fitas. Saudações de todos os crentes da Itália. Gostaria de lhes dar brevemente as últimas notícias sobre nossa viagem em andamento aqui na Itália. Continuamos nossa viagem no sul da Itália, nas regiões montanhosas da Calábria, onde encontramos crentes de todas as classes sociais, pequenos vilarejos e lojas ao longo do caminho. Aonde quer que íamos, éramos recebidos calorosamente e era uma bênção ver cada família levando um conjunto de livros de mensagens ou um tablet. Ao nos encontrarmos com essas almas preciosas, vimos que todos têm testemunhos para compartilhar e ouvimos que o Senhor os curou de problemas cardíacos e outros contaram como conheceram esta mensagem. Outros mal podem esperar para contar como se sentem abençoados por fazerem parte dessa união invisível da noiva de todo o mundo, quando estamos todos participando da transmissão do Tabernáculo Brana. Eles querem compartilhar algo que os abençoou ao ouvirem a fita do culto anterior. Somente a eternidade dirá quando todos nos encontrarmos naquela mesa do outro lado. Como estamos prestes a fazer nossas últimas paradas de distribuição no norte da Itália, estamos felizes porque todo o material que levamos foi distribuído e podemos dizer que o Senhor esteve conosco nessa viagem de uns 6.400 quilômetros. Agradecemos ao Senhor por sua proteção e pelas orações dos irmãos. Que Deus os abençoe. O trabalho missionário na África Central está a todo vapor neste mês de abril e continuará nas próximas semanas. Dizer que eles têm planejado um mês cheio seria muito pouco. Há 5 países realizando a distribuição de tablets Ágapo. Recebemos o relato a seguir, que nos dá uma pequena ideia dessas distribuições. Começando pelo Gabão. O irmão Bouchard e sua equipe acabaram de voltar de uma viagem de distribuição de tablets Ágapo em 8 localidades menores, onde conseguiram distribuir 254 tablets em pouco mais de uma semana. Eles também estão planejando prosseguir com o roteiro de distribuição, onde esperamos que centenas de famílias também recebam um tablet Ágapo. Até o momento, desde o início de 2023, foram distribuídos 2.367 tablets Ágapo no Gabão. Na República Democrática do Congo, o irmão Kimoto e o irmão Singili acabaram de concluir sua segunda viagem de distribuição de cartões SD em um mês. Durante essas 2 viagens, eles distribuíram um número incrível de cartões SD. 2.496 para ser exato. Forneceremos um relato completo sobre essa viagem em um próximo podcast. Mal podemos esperar para contar a vocês sobre essa viagem incrível e o trabalho árduo e os sacrifícios que esses irmãos fizeram para colocar esses cartões SD nas mãos dos irmãos e irmãs. Ainda não concluímos a distribuição na República Democrática do Congo. Nas próximas semanas, o irmão Mali, nosso representante da Gravações A Voz de Deus da República Democrática do Congo, está planejando distribuir tablets Ágapo na região de Lodja. Nessa localidade, há mais de 1.100 famílias registradas para receber os tablets. Seguindo para o Congo, Brazzaville, o irmão Kina, nosso representante da Gravações A Voz de Deus, está atualmente em uma viagem de distribuição do Ágapo na parte leste do país, ao longo do rio Congo. Ele espera que essa viagem leve pouco mais de 2 semanas para ser concluída.
há mais de 700 famílias registradas que estão com grande expectativa de receber seu próprio tablet Ágapo durante essa viagem. Até o momento, mais de 4.900 tablets Ágapo já foram distribuídos no Congo-Brazzaville. No país de Camarões, o irmão Adolphe e sua equipe do escritório da Gravações A Voz de Deus em Douala estão se preparando para uma próxima viagem de distribuição de tablets em Garoua e Marouá, no norte de Camarões. A distância do escritório da Gravações A Voz de Deus, em Douala até Garoua, é de uns 1.300 quilômetros e mais 210 quilômetros até Maroua. Atualmente, há 834 famílias na lista para receber um tablet Ágapo nessa viagem. Até o momento foram distribuídos mais de 2.400 tablets em Camarões, e essa próxima viagem de distribuição deve elevar esse número para mais de 3.000. Louvado seja o Senhor. Amém. E por último, em Angola. O irmão Aristides e sua equipe estão programados para iniciar nas próximas semanas uma viagem de distribuição de tablets Ágapo nas localidades de Kwanza Norte, Malange e Lunda Sul. Há mais de 2.100 famílias registradas nessas localidades para receber um tablet. Essa será uma grande distribuição para nosso irmão e sua equipe. Será a segunda distribuição de tablets realizada em Angola, sendo que 833 tablets foram distribuídos em fevereiro. O irmão Aristides mencionou que desde que concluíram a primeira distribuição em Angola, a notícia se espalhou como um incêndio pelo país, e eles têm recebido um número incrível de ligações e e-mails no escritório, de irmãos e irmãs que aguardam ansiosamente e perguntam quando sua região será atendida com os tablets Ágapo. Que mês de mudança de vida este será para milhares e milhares de crentes na África Central. Eles anseiam pela oportunidade de apertar o play a qualquer hora, em qualquer lugar, para ouvir essa mensagem do tempo do fim. Essas viagens de distribuição representam mais de 5.000 tablets Ágapo e mais de 1.200 cartões SD a serem distribuídos. Louvado seja o Senhor. Sabemos que o inimigo está furioso com todas essas distribuições que ocorrerão, e sabemos que ele lutará contra isso a cada passo do caminho. Mas sabemos que o Senhor estará com os irmãos e que temos a vitória em Cristo Jesus. Vamos todos orar por esses irmãos e por todos os crentes que estarão viajando para as próximas distribuições. Quase todo fim de semana, alguns rapazes e moças que tocam fitas estão sempre em movimento, testemunhando e falando às pessoas sobre a luz que Deus enviou neste tempo do entardecer. Eles são as forças especiais da divisão do Ministério de Fitas aqui no Zimbábue. Recentemente, eles estiveram em Mutorashanga, onde testemunharam em mercados e foram de casa em casa, falando com as pessoas e tocando partes das fitas traduzidas no idioma Shona. As pessoas foram muito respeitosas e receptivas à palavra e aceitaram de bom grado o material que foi compartilhado com elas. Cada conversa terminava com as pessoas sendo convidadas para um culto no final do dia. Finalmente o sol começou a se pôr e a equipe fez os preparativos colocando cadeiras no jardim da frente da casa de um dos irmãos. Seria um culto especial, pois pela primeira vez as pessoas dessa área teriam o privilégio de assistir o vídeo Um Abismo Chama Outro Abismo e ver o grande profeta Águia de Deus em ação, manifestando a promessa de nossos dias. À medida que cantavam os hinos, as pessoas continuavam a comparecer e logo as cadeiras se encheram e várias estavam em pé quando o culto começou. A expectativa era muito grande. Quando as preliminares foram concluídas e o profeta começou a pregar, todo o público foi atraído. Améns e murmúrios de concordância podiam ser ouvidos enquanto o vídeo era exibido, mostrando diferentes tons de luz em alguns rostos atentos. Eles observaram com admiração como Deus cumpriu sua palavra naquele fim de semana, enviando-lhes o ministério de Elias para lhes ministrar pessoalmente.
Quando ele começou a discernir e a contar às pessoas os segredos de seus corações, alguns dos crentes começaram a gritar de alegria. Naquele exato momento, o irmão Brana disse: Deus abençoe vocês, pessoas de cor que estão gritando, e como podem imaginar, que jubileu gastronômico tivemos. Não havia dúvidas, o Espírito Santo estava se movendo entre seu povo. Foi difícil encerrar a reunião, mas tínhamos mais coisas para realizar no dia seguinte. A manhã de domingo foi o último dia do encontro, em que todos nos reunimos para ouvir a fita das águias se reunindo, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Que maneira de encerrar um fim de semana incrível! O irmão Brana orientou seus novos convertidos nesse importante assunto e depois da fita 12 almas foram batizadas e entregaram o coração ao Senhor, incluindo um homem cego que disse: quando esses visitantes tocaram uma parte da fita para mim, isso me convenceu de que eu deveria vir à reunião para poder ouvir por mim mesmo e contar aos outros. Não estou procurando uma sociedade funerária. Não podemos perder esse Elias prometido. Foi um momento de muita alegria quando cantamos ao redor do pequeno batistério e testemunhamos almas vindo a Cristo. Aqui está o irmão Maiaca, pastor da região, expressando como isso foi uma bênção para a sua comunidade. Foi maravilhoso ter as forças especiais em nossa região, sabem? Indo de casa em casa e ao encontro das pessoas nas ruas e fazendo o que o irmão Brana disse que se deve fazer para ganhar o pecador, que é falar com ele. E depois de testemunhar, encerramos o dia com o vídeo Um abismo chama outro abismo. Muitas pessoas vieram e acho que tivemos mais pessoas de fora do que da igreja. E no domingo ouvimos o profeta pregando o sermão, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. E 12 almas entregaram a vida ao Senhor. Lembro-me de uma das garotinhas que veio, sua mãe, depois do culto, veio e disse: gostaria que minha filha continuasse a frequentar sua igreja. E tenho certeza de que ela se inscreveu na Young Foundations, pois tivemos um questionário sobre a mensagem no outro sábado. E há tantos relatos chegando, será algo contínuo e estamos ansiosos por isso. Tudo o que o Senhor tem reservado para nós, que o bom Deus os abençoe. Shalom. E por fim, é sempre encorajador ouvir testemunhos de diversos crentes ao redor do mundo. Nunca me canso de ver como o Senhor responde às orações e prova a sua palavra. Aqui está um doce testemunho de uma irmã do Quênia. Saudações em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar um testemunho com vocês. Depois de nosso primeiro filho, eu não podia ter um segundo filho. Tive 2 abortos espontâneos e esses abortos me afetaram muito. Comecei a ficar doente, não conseguia cuidar do meu primogênito, que ainda era muito pequeno. Meu marido me apoiou, fui a vários médicos que me trataram de várias doenças, mas tudo em vão. Eu não estava melhorando. Meu marido compartilhou minha história com outro irmão que é pastor, e o irmão conseguiu um lencinho de oração e o enviou a nós. Quando recebemos o lencinho de oração, comecei a orar de acordo com as instruções do irmão Brana. Depois de alguns dias, fomos ao médico para uma última consulta, pois eu ainda não estava me sentindo bem. O médico demorou um pouco e pediu que contássemos uma história detalhada de nosso último ano. Foi depois disso que o médico me disse para interromper todos os medicamentos que eu estava tomando e me aconselhou a consultar um psiquiatra, pois ele disse que eu estava passando por problemas mentais devido aos abortos espontâneos e à impossibilidade de ter um segundo filho. O psiquiatra me receitou alguns medicamentos para a ansiedade. Ela continua. Continuei orando. E meu filho pequeno, que tinha 5 anos, começou a orar às 9, 12 e 15 horas. Um dia, seu pai lhe perguntou: o que você diz a Deus quando ora? O menino respondeu: peço a ele que me dê uma irmãzinha. Isso foi em meados de 2020, no auge da Covid-19. Depois de receber um lencinho de oração e orar constantemente, em dezembro de 2020, eu engravidei. Mantive o lencinho de oração sempre comigo. 5 meses após engravidar, o médico me disse que eu já havia passado do risco de aborto espontâneo e mais tarde descobrimos que eu estava grávida de uma preciosa menina. O Senhor curou os problemas mentais e agora estou saudável. Minha filhinha está com 2 anos. Foi somente quando recebemos o lencinho de oração
que os médicos conseguiram me diagnosticar corretamente. Agradeço ao Deus Todo-Poderoso pela cura. Deus ainda está curando por meio do lencinho de oração, por meio da fé. Que Deus abençoe todos vocês em nossa jornada. Espero que essa minha experiência não tenha sido em vão e que sirva de encorajamento para alguém que esteja passando pela mesma situação. Irmã Jane. Louvado seja o Senhor. Obrigado por enviar esse testemunho. Como foi precioso ficar sabendo de um garotinho de 5 anos que se preocupa em orar às 9, 12 e 15 horas, exatamente como o irmão Branham estabeleceu. Uau! Que doce testemunho de como o Senhor honrou a fé infantil e respondeu sua oração por uma irmãzinha. A que Deus maravilhoso servimos. Amém. Bom, com esse testemunho, encerramos o episódio de hoje. Fiquem atentos às atualizações ao longo da semana, no site brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Além disso, os novos questionários sobre a mensagem da Young Foundations foram publicados quarta-feira. Como sempre, muito obrigado por terem se juntado a nós hoje. Querendo Deus, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, que Deus abençoe a todos e Shalom. Shalom.